Olá, amigos. Eu vou fazer uma fala bem breve sobre uma questão instigante, que é chamada de design universal, tá? Ou acesso universal, como você queira, ou projeto universal. Bom, essa situação chamada design universal apareceu primeiramente na área de arquitetura. A ideia de design universal é baseada numa premissa, que quando alguém vai inventar alguma coisa, ela deve inventar essa coisa pensando que o maior número possível de pessoas tem que ter acesso. Tá? Então, se você pensar numa pessoa com deficiência, isso faz ainda mais sentido. Por exemplo, imagina uma pessoa idosa, né, que vai ter que subir num ônibus. Né? Pensa bem, os ônibus aqui no Rio de Janeiro, então, são um exemplo perfeito, altíssimos. Então, uma pessoa idosa para subir no ônibus, que suplício, que suplício. Por que não se faz um projeto de um ônibus em que a carroceria seja mais baixinha, né? Em que o degrau seja pequenininho? Ou até como se utiliza no Chile, que é muito mais razoável, o ônibus é alto, como é aqui também, só que o ônibus para em paradas fixas. E essas paradas são altas, do mesmo nível da entrada do ônibus. Então a pessoa vem, por exemplo, numa cadeira de rodas, sobe por uma rampinha, ou a pessoa idosa vem por a rampinha, chega ali naquele patamar, para o ônibus, ela entra, não tem degrau nenhum. Isso chama-se bom senso, se chama design universal. Pensar em todas as pessoas que vão fazer uso daquele bem. E quando a gente está falando de deficiência visual, a gente está falando também em diversas coisas às quais as pessoas com deficiência visual têm que ter acesso. E que, por diversas razões, essas coisas não são feitas exatamente como deveriam ser. Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que tem uma deficiência visual não muito grande, ela consegue ler letras grandes. Então, quando alguém faz um projeto de um programa de computador, ele deve ter, por exemplo, colocar um botão lá, que quando apertar o botão, aquela imagem fica grande. A imagem que está na tela fica maior. E a pessoa que tem uma visão reduzida vai conseguir ler aquilo. Isso acontece comigo, por exemplo. Eu não tenho deficiência visual, mas eu já estou com 62 anos hoje, e por conta disso, a minha visão já não é tão perfeita quanto era alguns anos atrás. Então, eu, quando coloco as informações no computador, já aperto os botõezinhos lá para as imagens ficarem grandes, os textos ficarem tudo grandão na tela, para eu poder ler com boa facilidade. Isso atrapalha os outros? Não atrapalha, não atrapalha. Exatamente essa ideia de design universal é: pense para que as pessoas, em maior número possível, consigam ter acesso. E que esse acesso seja feito de forma tal que não atrapalhe nada. Se pode ter um acesso, coloque o acesso. Tá? Se você está, por exemplo, querendo projetar, você é engenheiro, querendo projetar uma torneira, faça com que essa torneira possa ser aberta por uma pessoa cujo movimento da mão não seja tão perfeito. Você vai criar, por exemplo, um monumento, você vai subir nesse monumento, pensa que alguém que pode ser deficiente visual tem que se orientar ali dentro. Então, por que não colocar umas marquinhas, uns corrimões? Isso não vai atrapalhar nada. Isso é design universal. E design universal, claro, totalmente ligado à acessibilidade.